Deus abençoe ricamente e vamos fazer crescer esse canal, crescer o Ministério dos Amigos de Sião, a fim de que ele se torne também mais relevante, né, na internet e mais pessoas possam então ficar sabendo e assim acessar e acompanhar. Nós temos um desafio para o ano que vem de estabelecer, né, 2 vídeos por semana e a live nas sextas-feiras. Então, orem por nós para prepararmos o conteúdo, o material e divulgarmos para que todos possam participar, tá certo? Muito bem, dito isso, vamos então para o nosso estudo e nós temos aqui, né, o tema Israel e a interpretação bíblica e nós temos o texto de Atos 8, 26 a 35, onde surge a célebre frase: entendes tu o que lês? Mas eu quero dar uma definição do dicionário para a gente ver que a hermenêutica, embora seja uma ciência aplicada para a interpretação da Bíblia, também é um termo utilizado em outras áreas do saber, tá bom? Então eu coloquei aí de propósito a definição do dicionário Aurélio, que diz: o que quer dizer hermenêutica? Interpretação do sentido das palavras, interpretação dos textos sagrados, arte de interpretar leis. Então perceba que você encontra a aplicação da hermenêutica, seja no aspecto jurídico, né, do direito, seja no aspecto da interpretação bíblica, mas também no aspecto da busca da compreensão, da interpretação das palavras. E aí nós temos o texto que eu quero mencionar aqui com vocês, né, que eu quero ler uma parte dele, que é justamente Atos capítulo 8, versículos 26 a 35, o texto é do site, né, foi retirado do site da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, a Almeida Corrigida Fiel, né, um texto mais próximo dos originais, seja do hebraico o texto massorético, seja do Novo Testamento o texto Receptus, tá certo? Então diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, né, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Perceba que ele é o ministro da fazenda da Etiópia, né? E ele é um prosélito, ou um descendente de Salomão, né? E foi para Jerusalém para adorar ao Senhor. E aí olha só o que diz o versículo 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele tinha um rolo, né, do profeta Isaías, o profeta mais messiânico da Bíblia. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Olha aí essa célebre frase da qual nós vamos tirar nosso princípio hermenêutico, né? Então, veja, a resposta ajuda a gente a entender a hermenêutica como essa ferramenta, né, da interpretação bíblica. A resposta é o do eunuco. E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Olha que coisa maravilhosa. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Nós estamos falando aqui na porção, né, do capítulo 53 do profeta Isaías. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, perceba que a pergunta: entendes o que lês? Né? Como poderia entender se alguém não me ensinar? E aí ele diz: o profeta fala de si mesmo ou de outro? Percebam que essas são as perguntas que levam à aplicação das regras hermenêuticas de interpretação bíblica. A aplicação das regras da hermenêutica responde a essas questões. Quem está falando? Para quem está falando? Como está falando? Quando está falando? Por que está falando? E o que tipo de literatura está usando nessa fala, né, no texto? É uma parábola? É uma narrativa? É um provérbio? É uma poesia? Né? E assim por diante. São os estilos literários que nós encontramos na Bíblia. É profecia? Tá certo? Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, perceba,
que ele parte das Escrituras para interpretar a Escritura. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, pois devemos comparar Escritura com Escritura e coisas espirituais com coisas espirituais, tá certo? Isso aí é a parte prática da aplicação da hermenêutica. E quando falamos nesse termo hermenêutica, vamos aqui então entender melhor, né, além da definição do dicionário, vamos ver o seu significado histórico, né, como surgiu essa palavra, da onde vem esse termo, seja na parte mais do mito, né, mas também na parte mais histórica do fato, histórico do uso do termo, né? Disse que a palavra hermenêutica deve sua origem ao nome de Hermes, o deus grego que servia de mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando suas comunicações aos seus afortunados ou, com frequência, desafortunados destinatários. Então, percebam que aqui o que nós temos para destacar é o seguinte: se pega na mitologia grega o nome desse deus, que tem, como você pode perceber aí, umas asinhas nos pés, né, asinhas também no seu capacete, na cabeça, para mostrar que ele leva a mensagem, ele é o mensageiro. Na Bíblia, por exemplo, a palavra anjo, né, angelos no grego, ou malak no hebraico, quer dizer justamente mensageiro. Então, o anjo é o mensageiro. E o maior de todos, o mais famoso dos anjos mensageiros que nós temos na Bíblia é Gabriel, que levou mensagens para Daniel, por exemplo, e para Maria e José, né, nos evangelhos, tá certo? Então, essa é a ideia do mensageiro, aquele que leva a mensagem, mas muitas vezes o receptor não entende muito bem. Então, no caso, por exemplo, de Daniel, o anjo explicou para ele o que estava acontecendo. Né? No caso de Maria, também o anjo Gabriel disse para ela o que Deus queria com aquilo tudo, com aquele agir sobrenatural que estaria acontecendo com ela, tá certo? Então, percebam que o uso do termo hermenêutico tem essa origem na mitologia grega, mas muito mais que isso. Quando a gente olha realmente para a parte histórica, nós vamos ver, por exemplo, né, o uso da palavra hermenêutica no grego clássico, hermeneu, que significa explicar, expor ou interpretar, como aparece na obra de Platão, né, a República, né, Sófocles, o Édipus Coloneus, em 398, onde hermeneumoi significa explica-me ou conta-me com clareza. E aí você tem a pintura, né, de Platão e um fragmento da República, onde aparece o termo hermeneumoi, que quer dizer explica-me, conta-me com clareza. Então essa é a ideia. Não só a hermenêutica reconhece a mensagem, mas ela diz ao que a mensagem se refere, uma vez que você aplique, né, as suas ferramentas para tal, tá certo? Então, é sobre isso, né, que o termo grego hermenêutica quer dizer. É claro que esse é um termo grego, mas também que foi usado, né, pelos estudiosos judeus para aplicar a interpretação bíblica. Porém, a hermenêutica bíblica, né, a hermenêutica de Israel, né, a hermenêutica judaica, né, por assim dizer, também surge na história, né? Por exemplo, quando nós pensamos na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, do Tanar, né, que envolve ali a Torá, né, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, o Neviim, os profetas, né, e Ketuvim, os escritos, a poesia e a história de Israel. Então, foi traduzido para o grego. É interessante que, por exemplo, lá em Esdras 4:7, a palavra hermeneu, que quer dizer traduzir, né, representa o hebraico targem, né, algo que é escrito em aramaico juntamente com uma tradução. Então, olha que interessante, né, Esdras vai ler em hebraico, vai traduzir em aramaico para as pessoas que estavam perdendo, né, a língua de origem, a língua bíblica, o hebraico, devido ao cativeiro, 70 anos na Babilônia. Então, ele vai usar o hermeneu, aí, o targem, a tradução, dando assim o significado do texto original. E o que vocês têm aí na tela é justamente Gênesis, como é chamado, né?
em grego o primeiro livro da Bíblia, e é por isso que em português, né, o título do primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis, tá certo? E nós temos também aí ao lado o termo Bereshit, do hebraico, no princípio, ou em princípio, né, no princípio criou Deus, né, e assim por diante. E você tem a parte em hebraico. Então, se pegou essa parte que vocês estão vendo aí na tela em hebraico e se traduziu para o grego, né, e aí respeitando essa questão da literalidade do texto do hebraico para o grego, tá bom? Outra coisa que a gente precisa destacar, e aqui eu quero mostrar para vocês, né, que fala justamente no Novo Testamento grego, né, que nós temos aqui para mostrar, né, a capa do Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica Trinitariana para os estudiosos, né, das línguas originais. Você vai encontrar na Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil o texto tanto em hebraico quanto em grego, o Novo Testamento. Deixa eu mostrar aqui um exemplar muito interessante das Sagradas Escrituras para ilustrar para vocês. Só um instante. Então, vocês podem adquirir tanto o Novo Testamento, né, grego, mas também vocês podem adquirir a Bíblia toda nas línguas originais. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia, o Antigo Testamento em hebraico, aí você pode ver, né, Taná, Neviim, Ketuvim, mas também você tem o Novo Testamento em grego koiné, né? Olha só que interessante, no mesmo volume, né, no mesmo exemplar, você tem o Tanar, o Antigo Testamento em hebraico, né, como vocês podem ver aqui, e o Novo Testamento em grego no mesmo exemplar, ou seja, a Bíblia completa nas línguas originais, com o texto massorético, né, com a vocalização, né, como vocês podem dar uma observadinha aí no texto que eu estou mostrando para vocês, tá certo? E o Novo Testamento grego também, vocês vão ver aqui, né, realmente o texto em grego. Espero que dê para vocês verem aí um pouquinho daquilo que é o texto em grego, tá bom? Então isso é para desafiá-los, né, aqueles que desejam estudar as línguas originais, a adquirir esse material na Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, tá bom? Olhando para o Novo Testamento, então, que agora é o alvo aqui de Israel e a interpretação bíblica, né? Não podemos esquecer que esse é o nosso tema de hoje, e passa inclusive o Novo Testamento, porque não podemos esquecer que o Novo Testamento foi escrito apesar de ter sido escrito em grego, né, ele foi escrito por judeus, então a característica, né, do povo ali do judeu, dos escritores judeus, as expressões judaicas, né, é muito presente ali. Então é muito interessante, né, você pode ler o texto em grego e você vai perceber, né, o semitismo, mesmo na língua grega, tá certo? Isso é muito importante a gente destacar. Apesar de ter sido escrito em grego, quem escreveu foram os judeus, como o Antigo Testamento, que foi traduzido, né? A Septuaginta, que é uma expressão 70, né? Que se atribui à tradução de 70 homens, né? Que traduziram do hebraico para o grego. Claro que tem toda um mistério e outras coisas que se destacam aí, mas que não é o caso agora a gente comentar, por uma questão de tempo, mas que vale a gente saber. Então, por que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego? Para alcançar aqueles judeus que estavam debaixo do domínio dos Ptolomeus, né, no Egito, mas com influência grega, né, na divisão do reino de Alexandre o Grande. E por que o Novo Testamento foi escrito, então, em grego? Justamente para ter o seu alcance maior, uma abrangência de alcance maior. É um texto internacional, no grego, mas mantendo as características judaicas. Por quê? Porque esse era o propósito, ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. E a língua internacional da época era o grego. E você sabe, os grandes best-sellers, aqueles livros que alcançam um público maior, são traduzidos para o inglês, né? Se tem em inglês, ou são traduzidos para a língua onde tem o povo que gostaria de ler aquele material. Porém, a literatura realmente acessível, seja acadêmica ou literária, nós sabemos que está em inglês. Então, mesmo que
grandes obras tenham sido escritas originalmente em alemão, por exemplo, ou em francês, elas também têm obrigatoriamente a sua tradução para o inglês, uma vez que eles querem uma maior visibilidade, um maior alcance, né, no conhecimento do conteúdo que foi produzido. Mas voltando aqui então para a nossa capa aqui do Novo Testamento, só o Novo Testamento em grego, nós temos o seguinte para dizer: no Novo Testamento, em mais da metade das dezenas de ocorrências de hermeneu, né, e palavras que se relacionam com ela significam traduzir no sentido direto, tá bom? Em suma, o verbo hermeneu, né, e o substantivo hermeneia significam traduzir, interpretar e explicar. Quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios 12:10, diz isso, que esteja alguém que traduza, né? Quando se lê lá 14:28, né? Que se interprete, né? E quando se lê Lucas e João, né? Que traduzido também a gente vê esse significado. Por exemplo, ele fala Messias, e traduzido é Cristo, né? Então, olha só, ele usa o hebraísmo, Messias, e depois traduz a palavra para o grego, Cristo, que é o mesmo significado. Christos, em grego, quer dizer Mashiach, em hebraico, e Mashiach quer dizer, em bom português, ungido, né? Isso é o que significa a palavra Messias, que nós temos também no português, tá bom? Então, dito isso, vamos avançar aqui para aquilo que, no hebraico, né, também, nós temos o verbo patar, que quer dizer interpretar, e o substantivo pitron, que quer dizer interpretação. E eles foram usados sempre no contexto de sonhos. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa em sonho, nós temos o sonho de José, o sonho de Faraó, nós temos o sonho de Nabucodonosor, na verdade, o sonho de José, né, com o anjo Gabriel, né, e também depois o alerta que o anjo deu em sonho para José, para eles fugirem com o menino Jesus para o Egito, né? E então você tem o uso desses termos, patar e pitron, né, no contexto aí de interpretar o sonho, ou seja, dar significado. Interpretar o sonho significava dar um significado a ele. Então percebam que todos os sonhos teve uma interpretação. Isso quer dizer, né, ele passou por um processo de hermenêutico, né, foi dada a interpretação, o significado daquele sonho. Tá certo? Então, é isso aí que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa no uso da hermenêutica também no hebraico. Avançando, então, nós podemos dizer o seguinte: hermenêutica é o estudo de princípios de interpretação e a aplicação destes princípios no estudo das Sagradas Escrituras. E é isso, então, que eu gostaria de deixar bem claro para todos aqueles que nos assistem, né? Que hermenêutica é o estudo de princípios de interpretação e aplicação desses princípios no estudo das Sagradas Escrituras. Como vimos, existe a aplicação da hermenêutica na área jurídica e também no estudo de palavras, mas o nosso foco aqui tem sido justamente da interpretação das Sagradas Escrituras. Avançando, nós vamos então para um outro termo que é muito recorrente e que vale a pena a gente destacar, que é o termo exegese. A exegese é a descoberta do significado do texto bíblico no seu contexto histórico e literário. Então, quando você... Deixa eu explicar isso aqui melhor. Quando você aplica as regras da hermenêutica, você não está fazendo uma hermenêutica, você está fazendo uma exegese. Então, temos um outro termo aí que é né, conjunto com o termo hermenêutica, tá? Com o termo hermenêutica, tá certo? Então, o que é fazer uma hermenêutica? É aplicá-la. E ao fazer isso, você então está produzindo uma exegese. O que é exegese? É a descoberta do significado do texto bíblico no seu contexto histórico e literário, tá certo? Bem, então cabe destacar aqui uma coisa que os comentaristas, aqueles que interpretam a Sagrada Escritura, sempre usam, fazendo um trocadilho aí com o termo, né? Exegese é diferente de eis-exegese, em que o primeiro tira o significado do texto bíblico e o segundo impõe significado no texto bíblico. Então, temos exegese e eis-exegese. Então, cuidado,
O que nós precisamos fazer é uma exegese, não uma exegese, tá certo? Trocando no português mais claro, né? Algumas pessoas dizem assim, texto, né, fora do contexto é pretexto. Então, tome muito cuidado com isso. A aplicação das regras da hermenêutica vai te levar a fazer uma boa exegese do texto, né? Em que você vai tirar o que o texto diz e não impor a ele o que você quer que ele diga, tá certo? Então, fica aí essa dica, né, esse trocadilho, mas muito importante aqui na interpretação das Sagradas Escrituras. Bem, avançando um pouco mais, nós temos a questão da exposição. E aí, então, eu quero definir para vocês, porque a hermenêutica é a aplicação e a exposição do texto, né? Então, exposição é a transmissão do significado do texto e de sua aplicabilidade ao ouvinte moderno. Então, o que o profeta disse, tomando por exemplo isso, o que o profeta disse lá para o povo de Israel há 3.000 anos atrás, o que ele significa para o povo de Israel hoje, o que ele significa para todos aqueles que leem aquele texto. Tá certo? Isso é a exposição, a transmissão do significado. Tá bom? Olha, quando a gente pensa, né, em interpretação, só há uma interpretação. Então, o que significava há 3.000 anos atrás, né, deve continuar significando hoje. O que é diferente daquilo que nós chamamos de aplicação. Aplicação, sim, você pode contextualizar, né, e tirar aquele princípio inerente, né, àquela passagem, e pode ser um princípio que exalte, que busque a moralidade, a compaixão, a misericórdia, né, uma ação proativa. Então, as aplicações são inúmeras. Aí vai da criatividade, né, da capacidade do pregador, né, daquele que está trazendo a prédica. Porém, a interpretação ela é uma só, não há outra interpretação. Aplicações, sim, são várias. Você pode pegar uma passagem da Bíblia e depois que você interpretá-la, você pode aplicá-la ao contexto daquele momento em que a comunidade está passando, né? Mas, é claro, fazendo sempre essa ressalva, a aplicação pode ser várias, mas a interpretação é sempre a mesma. Por exemplo, quando lemos João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, a interpretação é essa, que deu o seu Filho por mim e por você. Agora, você pode aplicar isso de diversas maneiras, né? A interpretação é para a salvação, mas a aplicação revela o amor, o cuidado de Deus, o interesse de Deus, o resgate de Deus e tantas coisas que você pode aplicar para o dia de hoje. E não é à toa que você talvez já tenha ouvido vários pregadores, né, trazendo uma mensagem sobre esse texto com vários enfoques, com várias perspectivas, mas sempre terminando com a questão da salvação. Tá certo? Então, fica aqui a dica, a orientação em relação à diferença da interpretação e da aplicação, mas a exposição continua sendo a transmissão do significado do texto e de sua aplicabilidade ao ouvinte moderno. Interpretação, uma só. Aplicação, várias. Em outras palavras, seria isso. Bem, agora nós vamos para uma área que está paralela à hermenêutica, porque não adianta a gente gastar horas e horas, né, com o texto bíblico, estudando o texto bíblico, chegando a conclusões, se a gente não transmiti-la de forma adequada. E aí, então, nós temos uma outra disciplina chamada de hermenêutica, tá bom? Então, a hermenêutica é a ciência, né? É uma ciência, ou seja, princípios e arte, tarefa de transmitir o significado e a importância do texto bíblico sob a forma de pregação. Então, é diferente do ensino, já já nós vamos falar sobre a pedagogia. Então, a pregação é o arauto, é a proclamação, né, daquelas verdades, né, para o ouvinte, que resgata do texto bíblico a sua importância, o seu significado, as verdades eternas. O que são princípios na Bíblia? São verdades eternas que são atemporais, que se aplicam em qualquer momento da história. Nós sabemos, por exemplo, que existem aplicações bíblicas que estão determinadas a um contexto exclusivo. Por exemplo, sem o templo em Jerusalém,
muitos dos mandamentos, das ordenanças divinas não podem ser cumpridas. Olha só, se um judeu está fora de Israel, tem muitos mandamentos que ele não pode cumprir, porque esses mandamentos estão ligados ao templo e assim por diante. Porém, os princípios, né, eles são atemporais, eles estão é, é, supracultural e eles também estão além da geografia. Então, um princípio bíblico pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, porque é uma verdade eterna baseada no caráter eterno de Deus. Portanto, não muda, tá bom? E a pregação tem que trazer isso à tona, né? E aí nós chamamos de homilética, a arte de comunicar as verdades, os princípios bíblicos através da pregação. Agora vamos para a pedagogia. Então, pedagogia é a ciência, ou princípios e a arte, tarefa de transmitir o significado e a aplicação do texto bíblico sob a forma de ensino. Então, olha só que interessante, o que eu estou fazendo aqui tem mais a ver com a pedagogia do que com a pregação, embora tenha coisas das quais eu estou proclamando, né, como pregador da palavra de Deus. Mas você percebe que há um cuidado de se definir termos, de se aplicar termos, de colocar as coisas no seu devido lugar, no seu contexto, como um ensino, uma verdadeira aula que vai te servir de referência, então, para você examinar, ter cuidado, e quando você estiver proclamando, você está alicerçado nesses ensinos sobre esse tema, tá certo? Então, essa é a ideia aqui, quando a gente fala da pedagogia. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós estamos ensinando, nós devemos ter o cuidado de estarmos aplicando uma didática correta, ou seja, sermos claro naquilo que estamos ensinando, naquilo que estamos falando, para que não haja dúvida na mente e no coração daqueles que nos ouvem, para que eles possam entender, e ao entender, eles possam compreender, ou seja, não só entender o que diz aquilo, o que significa aquilo, mas compreender, tomar posse daquilo para as suas próprias vidas, a ponto de saberem explicar. Por exemplo, quando a gente ouve uma pregação, nem sempre a gente sabe explicar. A gente pode dizer, foi uma mensagem muito boa, mas o que foi exatamente? Aí você tem essa dificuldade, né? Mas quando você está sendo ensinado, quando nós temos uma aula, então se espera que seja feito de uma maneira tal que as pessoas possam absorver mais e saber então dizer, olha, ele disse que hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia e as suas regras aplicadas nos dá aquilo que é chamado de exegese, que é buscar o significado do texto, né, no seu próprio contexto literário, tá certo? E assim por diante. Então, fica aí a nossa definição, né, da parte da homilética, da proclamação e da pedagogia, na parte didática do ensino das verdades, dos princípios bíblicos. Muito bem. Avançando aqui, nós temos uma outra informação muito interessante que surge, e aí então nós vamos para a parte da finalização, que é chamado de método alegórico. Existem dois métodos que se sobressaíram ao longo dos séculos de interpretação bíblica. Existem outros, mas esses dois são os principais, tá certo? Que é o método alegórico e depois nós vamos ver o método literal. Bem, o texto de Gálatas fala aí da questão, né, alegórica sobre a condição de Abraão. Né? Vamos lá, só para dar uma olhada para vocês e vocês terem em mente do que nós estamos falando. Então, Gálatas, capítulo 4, versículos 21 a 31, nós temos uma alegoria feita pelo apóstolo Paulo aqui, em que ele diz, né, dize-me os que quereis estar debaixo da lei, ou não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma a do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama.
tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Né? Então perceba que ele vai falando da escrava, da livre, que a aliança feita lá no Sinai, né, tem essa conotação, e a aliança feita em Jerusalém, né, falando da morte de Cristo, né, no Calvário, o Messias, resgatando a nação de Israel. Então, ele está aqui trabalhando com um texto alegórico. Né? E olha só que interessante. Então, vamos definir o que quer dizer alegoria. Aquele que interpreta a profecia bíblica sem considerar como primordial o significado literal e primário das palavras usadas pelo escritor sagrado, nem também o seu valor histórico e gramatical. A ênfase é sempre colocada num segundo sentido, que eles chamam de espiritual e mais profundo, mas que acaba sendo um problema, né? Porque trabalha de uma forma ambígua. E a ambiguidade na Bíblia é muito difícil, né? Quando você fala de forma metafórica, né? Aí está usando a questão de metáforas no sentido de alegorias, aí então você tem que interpretar esses textos. Esses são textos mais difíceis. O problema é quando você alegoriza os textos que não são alegóricos. Esse texto de Gálatas é um texto alegórico. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não estou interpretando literalmente, estou alegorizando, ilustrando para vocês entenderem mais ou menos como é essa situação da escrava e da livre em relação à lei e o evangelho. Tá certo? Então perceba que ele está tratando com uma alegoria. Porém, ele vai mostrar a literalidade dessa alegoria. O problema é quando se alegoriza aquilo que é, né, uma verdade, um fato consumado. Isso não se pode, pois traz muitos problemas. Na busca do espiritual mais profundo, algumas pessoas acabam interpretando a Bíblia através da sua criatividade, né, e não daquilo que a Bíblia está revelando. Então, já logo de saída aqui, eu quero deixar claro que o método alegórico é um método muito problemático para a interpretação bíblica. Por isso, nós preferimos o método literal. Embora falemos aqui, né, do método alegórico, o que nós recomendamos é o método literal. E a definição do método literal é a seguinte: é aquele que dá a cada palavra o significado básico exato, que se lhe dá no seu uso normal, ordinário e costumeiro, quando se escreve, fala e pensa. Por exemplo, quando eu digo que eu estou com sede, é porque eu estou com sede e vou tomar aqui o meu chazinho. Agora, quando eu digo que eu estou morrendo de sede, o que você entende? Que eu estou com muita sede. Não necessariamente que eu estou vendo a minha alma saindo de mim, meu espírito saindo de mim, tá certo? Aí, então, foi feito o uso da hipérbole, que deve ser interpretado também como algo que tem o poder de ênfase, e não que realmente, literalmente, está acontecendo aquilo, tá certo? Mas, ainda assim, quando usamos uma figura de linguagem, existe um significado literal por detrás. Por exemplo, estou com sede. Agora, acabei de vir do deserto, de 8 horas de caminhada, sem água, e aí eu digo o quê? Estou morrendo de sede. Mesmo que eu não esteja morrendo, eu estou dizendo para você, olha, eu estou com muita sede, através da hipérbole, do exagero na minha fala. Então é isso que quer dizer, né, a questão do alegórico e o literal. Mas quando você aplica a interpretação literal, você também consegue compreender a alegoria na fala, ou a alegoria no texto, ou a alegoria no pensamento, por exemplo, do apóstolo Paulo falando sobre a escrava e a livre, comparando-as ao Monte Sinai e ao Monte em Jerusalém. Tá bom? E aí, então, vamos, para finalizar, vamos dar aqui os exemplos, né, da interpretação literal. Por exemplo, a palavra leite na Bíblia original e literalmente falando é aquele líquido branco produzido pelas glândulas mamárias das fêmeas dos mamíferos. Então, essa é uma definição técnica, né? Em muitos textos bíblicos, a palavra leite é usada no sentido literal, noutros no figurado. Vamos ilustrar isso com as passagens bíblicas? Por exemplo, né, quando a gente pensa textos usados, né, textos onde o leite tem o seu uso literal. Lá em Gênesis 18,
está sendo feito um churrasco e vai ter ali a manteiga e o leite sobre o alimento, né? E vai ser comido. Então, literalmente está falando do leite como um alimento. E aí lá em Juízes 14, 18, 19, né, nós temos ali a Rael dando leite, né, para o general Cícero, e aí então é uma bebida mesmo, né, não tem outro significado além desse, ela está dando para ele beber o leite, tá certo? E aí Isaías 7, 21, 22 fala também da manteiga, da prosperidade, do leite, né, que vai se tornar manteiga pela quantidade, fala da abundância e literalmente quer dizer isso mesmo. Agora olha só o uso figurado que nós temos, né, da palavra leite, né, na Bíblia, quando diz lá em Êxodo 3:8, terra que mana leite e mel. É claro que não está falando de uma terra, né, que você cava e jorra o leite, ou você encontra cavando na terra o mel. Né? Não é isso. Não é uma terra ou uma montanha que escorre leite, né? Cachoeira de leite, cachoeira de mel. Não é isso. Esse é o termo figurado. Né? Mas fala do quê? Da prosperidade, da bênção material deste lugar. Lá em Joel capítulo 3, versículo 8, também fala de outeiros, né, que mandarão leite, né, montanhas, montes, colinas que jorrarão leite. Não, também não é literal isso. Então percebam que quando o uso literal não faz sentido no texto, aí então nós temos que interpretá-lo de forma alegórica, né? De forma figurada, tá certo? Mas ainda assim ele revela uma verdade literal. Por exemplo, tanto em um quanto o outro texto de Êxodo ou Joel fala da prosperidade da terra, que era essencial para a vida do israelita na terra prometida. Mas, continuando aqui, olha só, quando nós olhamos para o texto, né, de 1 Coríntios, o leite aqui é usado como alimento espiritual. Da mesma forma em Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 13, alimento espiritual. E o texto que nós vamos ver, pois os três falam sobre o mesmo aspecto, né, do alimento, o leite como alimento espiritual, nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Então vamos até lá. 1 Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Um texto bem conhecido, muito usado no processo de discipulado, tá certo? Daqueles que, né, creram no Senhor Jesus e que precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Né? E o versículo 3 ainda complementa: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aí fala do crescer na graça e no conhecimento do Senhor que é benigno, do Senhor Jesus, tá bom? Então, esta é a ideia aqui da aplicação do método literal, tá certo? Então, nós vimos aqui para finalização, vantagens do método literal. Estabelece a interpretação sobre os fatos palpáveis da Bíblia, como gramática, ou seja, ele reconhece isso, em que modo o verbo está sendo usado, presente, passado, futuro, né? Em qual, se é um adjetivo, se é um substantivo, que pronome é, né, o sendo usado aqui, a construção do texto, há uma ênfase aqui em quem? No objeto, e assim por diante, né? E também diz aqui um aspecto histórico, o método literal, então leva em consideração a questão da história, da geografia. Quantas vezes nós só entendemos a passagem bíblica quando reconhecemos a geografia daquele lugar? Também a etimologia das palavras, né? O que elas significam. E não só o que elas significam, mas o uso delas em certas passagens na Bíblia, como nós vimos, né? Leite como alimento ou leite como alimento espiritual, né? E também, claro, a arqueologia vem ajudar, e aí nós temos essa questão né, da ligação interdisciplinar para lançar luz na compreensão da Bíblia. O método literal trabalha com essa possibilidade aqui, tá bom? E a teologia, né? O que a teologia mostra para a gente, somando as aparições nos textos sobre o mesmo tema? O que a teologia mostra para a gente?
tá certo? E por fim, o método literal tem demonstrado ser o único que torna clara as escrituras. Muito bem, eu sei que nós temos outras coisas para tratar e vamos tratar em outro momento, vamos ter a segunda parte desse estudo, vamos falar da história do método alegórico, da história do método literal, do uso do método literal na Bíblia judaica, no Tanakh, na Bíblia judaica, na parte do Novo Testamento, na época da Reforma e nos dias atuais, tá certo? Mas isso fica para uma outra oportunidade, um outro momento, porque agora, então, nós vamos abrir e dar oportunidade para as pessoas que querem trabalhar conosco aqui esse tema, Israel e a interpretação bíblica, tá certo? Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade, agora você tem a oportunidade de mandar aí sua pergunta, a sua curiosidade, o seu texto para o Facebook dos Amigos de Seu e também o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui com os nossos irmãos. A nossa irmã Sueli diz Shabbat Shalom, pastor Alexandre, amados irmãos. A irmã Gláucia diz, excelente o ensino de hoje, a hermenêutica é fundamental para a interpretação das Escrituras. Corretíssimo, irmã, isso mesmo. Assim como é para com as leis no direito. Amém, verdade. E ela dá aqui os parabéns. Obrigado, que bom. O Ronaldo Guedes Becerra, Olha aí, será que é meu parente aqui? Porque eu também sou Bezerra, só que eu sou Bezerra, hein? Muita boa palestra, sou o pastor Ronaldo da Igreja Avivamento Bíblico, olha aí, que legal. Ele esteve conosco, num evento especial com o Miguel Nicolaeves, que a gente fica muito feliz aqui, pastor, com a sua participação, que o Eterno te abençoe ricamente. Estive com vocês na última terça-feira, realmente, foi mesmo uma grande bênção, tê-lo conosco e fico feliz já podendo participar aqui conosco nesse encontro online, dos Amigos de Sião. Tá bom, pastor? Que Deus te abençoe a sua vida, sua família e o seu ministério. Muito bem. E lá no Facebook, alguém tem alguma pergunta? Olha aí quem está conosco, pastor Guaraci. Boa noite, amados. Daqui de Boquim, lá em Sergipe, Que bênção. E a nossa querida irmã Estela, Shabbat Shalom, pastor Alexandre, Jane Dutra e a todos os irmãos. E o nosso querido irmão Peter, Daniel Rees Jr. aqui conosco. Shabbat Shalom, pastor Alexandre, irmãos, família Rees assistindo. Amém. Que alegria. Então, um beijo, um abraço para Sara, nossa princesa, Que Deus abençoe aí toda a família do irmão Peter, tá bom? Que bom ter aqui a participação de vocês, nos alegra muito. Muito bem. Então, está aí aberto esse tempo que nós temos de perguntas, curiosidades sobre esse tema de Israel e a interpretação bíblica. Vamos esperar aqui aqueles que porventura têm uma pergunta, uma colocação, tá bom? Conto aí com a participação de todos aqui conosco, ok? Vamos lá, quem que tem aí algo para acrescentar, para perguntar? Deixa eu ver o que nós encontramos. Sim, a irmã Glaucia está dizendo aqui. Pastor, muitas vezes percebemos que alguns interpretam promessa que foi dirigida particularmente para a personagem e querem aplicá-las na vida dos cristãos de hoje, não é mesmo? Concordo com você. De fato, nós corremos um risco muito grave de aplicar coisas que foram para pessoas específicas para nós. Quando que podemos aplicar a nós? Quando nessa experiência de um personagem bíblico há um princípio, há uma verdade, Quando a gente olha, por exemplo, e creu Abraão, isso foi imputado por justiça. Então percebam, ele foi justificado pela fé. Essa é a experiência particular dele. Mas aqueles que também crerem no Senhor também receberão a mesma fé. Por isso que ele vai ser chamado de o pai da fé. Então percebam que a experiência de Abraão também pode ser aplicada à sua experiência, à minha experiência. Mas, por exemplo, já aquilo que Deus prometeu para Davi, se cumpre só em Davi, e nos seus filhos. Então, eu não posso dizer que eu sou rei da descendência de Davi, porque isso só aplica a ele, os seus descendentes e, acima de tudo,
a Jesus, tá bom? Agora, quer dizer que eu não posso viver como um reino de reis e sacerdotes? Posso, né? No Senhor, tendo o Senhor como nosso Senhor, nosso Rei e o nosso sumo sacerdote, tá bom? Então, mas tem coisas particulares ali que foi exclusiva para Davi, como também a experiência particular de Abraão. Mas a experiência de Abraão pode ser aplicada a mim e a você quando cremos no Senhor de todo o nosso coração. Ela também acrescenta aqui ou apropriar-se de costumes que eram da época num contexto sociocultural histórico diferente. É verdade. Bem, tem um ditado muito interessante que é o seguinte: em Roma, haja como os romanos. E é claro, isso pode ter a conotação positiva ou negativa, e eu estou falando naturalmente da questão positiva. O que quer dizer isso? Eu procuro, quando eu vou ir para um lugar, entender como que funcionam as coisas lá, o que é apropriado naquele lugar e o que não devo fazer para não causar constrangimento, mesmo que para mim não seja um problema cultural, tá bom? Então isso é muito importante. Seria mais ou menos saber as regras parlamentares para a gente se comportar bem. Então, em Roma, haja como romano, né? Não choque as pessoas com o seu costume que pode ser muito diferente, né? E assim por diante, tá certo? Então, é claro, até os judeus, né, que têm uma rica tradição milenar, uma história e uma tradição milenar, se adaptaram muitos dos seus costumes da época bíblica para os tempos atuais. Mas o princípio continua. Por exemplo, nós temos o manto de oração, talit, né, que é símbolo de se envolver com a palavra. Na época de Jesus era de um jeito, né? Atualmente é de outro jeito, mas o princípio fica. Outra coisa importante que é cultural. Para entrar numa sinagoga, os homens têm que usar uma kippá, né, sobre a cabeça. É um símbolo de submissão e reverência a Deus, né? Então você só entra se você colocar, porque senão vai ser uma falta de respeito, né, para aquele ambiente, né, religioso. Se você, por exemplo, for a uma igreja evangélica aqui no Ocidente, você, se tiver com um boné, você vai tirar o boné. Se tiver com um chapéu, você vai tirar o chapéu. Então percebam que são questões culturais que você deve conhecer para não desrespeitar, né, a crença do outro, tá certo? Então, de fato, até mesmo as coisas de cultura e costumes bíblicos sofreu uma alteração. O princípio continua e aí nós devemos respeitar, tá certo? E assim por diante. Deixa eu ver aqui. O Samuel Rapokizuk diz: quais seriam as diferenças entre parábola e alegoria? Bem, a parábola está muito próximo da alegoria. Mas a alegoria, como o apóstolo Paulo fez, ele usa os nomes próprios das pessoas e aplica a outros conceitos. Já a parábola não. A parábola fala um homem, uma mulher, em um lugar, né? Então percebam que tem uma diferença aí, né? Enquanto a alegoria coloca fatos que ocorreram, que aconteceram, e envolve isso uma espécie de uma ficção, né? Para formar, né, a essência da alegoria. A parábola não, ela já vem com uma história mesmo, tá certo? Então ela não diz nomes, né, de personagens, porque ela é inventada, tá certo? Alguns, e aqui tem um problema, alguns acham que o rico e Lázaro é uma parábola, e não é, né? Porque a parábola não dá nome, e nessa história é dado o nome de Lázaro, tá certo? É o que caracteriza uma história, tá certo? E a parábola não, ela não tem um nome, né, de pessoas. E um homem descendo de Jerusalém ou subindo para, aconteceu isso, salteadores e isso, e ele leva o homem para a pensão lá do bom samaritano e chama de samaritano, mas não dá o nome, né? E por que ele usa o samaritano? Porque todo mundo estava esperando que o samaritano ia terminar de matar o judeu. Porque eles eram inimigos, é disso que ele está falando. Quem é o meu próximo? Aquele que precisa de mim, independente da cor, do sexo, da religião, da ideologia, do partido político ou do time de futebol. Tá certo? Então, é nesse sentido que a gente vê a diferença entre alegoria e parábola. Tá bom, Samuel? Então, fica aí a resposta.